O governo brasileiro informa que não irá arcar com os custos do transporte do corpo da Juliana da Indonésia para o Brasil. Você acompanhou, esse caso chocou o Brasil inteiro. A Juliana é essa alpinista brasileira daqui de Niterói, que estava em uma aventura pela Ásia, fazia uma trilha ali na Indonésia, quando ela, segundo os relatos aí dos turistas que acompanhavam, já estava no segundo dia dessa trilha, ela se sentiu cansada, não conseguiu progredir e o guia a deixou ali e seguiu com os outros. Horas depois, eles perceberam que demorou muito, ela ainda não tinha alcançado o grupo. Alguém voltou para ver o que tinha acontecido, encontrou os pertences dela e ela já tinha caído ali por aquele penhasco. Outro grupo de turistas espanhóis que vinham depois conseguiram ali localizá-la através de um drone, conseguiram imagens dela e perceberam ela viva, se movimentando, consciente, mas não conseguia sair. Tanto porque algum ferimento, podia ter machucado a perna, alguma coisa, e também porque o terreno não favorecia, né? Quanto mais ela se mexesse ali, mais ela ia deslizando. O terreno é muito instável. E a Juliana ficou ali aguardando o socorro. Passou o primeiro dia, anoiteceu, é um terreno difícil, não é um lugar onde um helicóptero consegue aproximar para poder resgatá-la. O resgate deveria ser feito mesmo de rapel, mas a noite é difícil, não tem visibilidade. Ela resistiu aquela noite. No dia seguinte, imagens térmicas mostraram que ela estava viva, estava localizada ali. E os dias foram passando, Juliana sem alimento, Juliana sem água, sem um cobertor para manter a temperatura, enfim, à mercê da própria natureza. E o pior nesse cenário é que a postura do governo brasileiro deixou a Juliana e a sua família também extremamente vulneráveis. Por quê? Segundo a família da própria Juliana, a embaixada brasileira, em vez de enviar representantes ali para acompanhar os resgates, para fiscalizar, para saber o que está acontecendo e reportar isso para o governo brasileiro e para a família da vítima, o que a embaixada fazia? Ela reproduzia as informações da mídia, dos comentários em geral, inclusive informações falsas, de que Juliana havia recebido comida, água e cobertores. A família denunciou isso e criticou essa postura da embaixada brasileira na Indonésia. Aqui, o governo brasileiro também tardou em buscar soluções. Por exemplo, faltou uma corda ali, né? Você perdeu uma vida porque o resgate tinha uma corda de 250 metros, não conseguia chegar até o local. É algo muito pequeno para perder uma vida. Mas foi assim que a Juliana perdeu a sua vida na Indonésia. E o governo brasileiro poderia sim ter buscado tratativas com a Indonésia para levar uma equipe brasileira para lá, com equipamentos. A gente tem, por exemplo, os bombeiros do Rio de Janeiro são muito eficientes nesse tipo de resgate aqui no Rio de Janeiro, nas florestas que nós temos. Enfim, não é um terreno igual aquele ali, mas são equipes brasileiras com equipamento, com treinamento, com capacidade de colaborar. Também temos aqui a equipe da Força Aérea, o Paraçar, por exemplo, que opera em resgates no mar, em florestas, em montanhas e lugares de difícil acesso. Nada disso foi tentado. O Brasil não enviou ninguém para a Indonésia, não levou ninguém nem para colocar, olha, próximo à Indonésia, se o governo autorizar, a gente entra para conseguir socorrer. Nada disso foi feito. Nós ficamos aqui simplesmente assistindo o ineficiente socorro da Indonésia. E eles emitiram uma nota. Olha a nota que eles dão a respeito disso, dizendo que não é para culpar a equipe de resgate, é para culpar a própria vítima pelo que aconteceu. É triste a forma com que Juliana e sua família foram tratados. A gente não sabe se fosse uma outra equipe, uma equipe brasileira, se ela conseguiria ser resgatada com vida. Mas pelo menos esse descaso, essa forma estranha de tratamento ela não teria recebido. Infelizmente, não é o que nós vemos, por exemplo, quando se tratou de um cavalo em cima de um telhado, que comoveu a primeira-dama do Brasil, comoveu o presidente da República. Ela mobilizou a equipe de governo para retirar aquele cavalo. Ela transformou o cavalo em égua, depois virou cavalo de novo e conseguiu tirar dali. Também o governo brasileiro se mobilizou com dinheiro público em um avião da Força Aérea Brasileira para retirar
uma condenada, uma ex-primeira-dama condenada por corrupção, mas era amiga do Lula. Foi retirada do país dela e trazida para o Brasil. Estamos aqui sustentando e abrigando esta condenada. Além disso, o governo brasileiro, se não pode, não existe ali uma verba do Itamaraty para resgatar esse corpo e trazer para o Brasil, nós temos, por exemplo, o Correio Aéreo Nacional, que é quando tem um avião da FAB, por exemplo, e ele vai fazer alguma missão em algum país, e há assentos vagos ou há espaço. Infelizmente, tá, gente, quando se trata de um cadáver, um corpo de um ser humano, para a aviação é tratada como carga. E se há espaço para colocar, para trazer esse corpo, uma bagagem, um corpo, ou um ser humano vivo ou morto, enfim, um passageiro, o Correio Aéreo Nacional ele pode se disponibilizar a isso. Ele disponibiliza essas vagas para brasileiros. A Juliana poderia vir num avião da FAB, por exemplo. Esse governo, esse presidente da República, vive viajando. Nós gastamos milhões para sustentar carros de luxo, jantares, hotéis. Essa seria uma viagem do presidente da República, junto com a Janja, que eu, como pagador de imposto, como contribuinte, eu me sentiria muito satisfeito em pagar. A gente já paga tanto, né? Por que o Lula... Olha, não existe uma rubrica, então, para trazer... Rubrica que a gente diz é o crédito específico para gastar naquilo ali. Não existe uma linha de crédito, uma conta específica para trazer um corpo da Indonésia para o Brasil. Faz o seguinte, cria uma viagem para mim. Eu vou lá, eu vou na Indonésia. Aí eu vou lá, visito o presidente, tomo um café lá com o presidente da Indonésia, para dar tempo e justificar uma viagem, e aí a gente traz o corpo dela no avião. Pronto, está resolvido. Traz pelo Correio Aéreo Nacional. Quando não existe vontade, quando não existe interesse, quando não existe sensibilidade, o que fica é isso. É o desprezo, é o descaso, é o abandono. Infelizmente, eu vejo, eu não estou dizendo que ela seria salva se houvesse esse tipo de atitude, mas certamente haveria um esforço, haveria uma tentativa, haveria uma sensação para a família dela e para todos nós como brasileiros, que nós temos um governo que quando um brasileiro está em apuros, quando um brasileiro está em dificuldade, o nosso governo ele não deixa ninguém para trás. O nosso governo vai lá e tenta resgatar e tenta buscar. Infelizmente, o recado que o governo brasileiro passa é que aconteça o que acontecer, é cada um por si e o Lula pelos companheiros dele. Nós tivemos em 2020 uma situação em que brasileiros, numa crise sanitária, foram resgatados do exterior. Nós tivemos também, quando começou o conflito entre Rússia e Ucrânia, brasileiros sendo resgatados de lá. Infelizmente, não foi o que aconteceu com a Juliana. As autoridades brasileiras precisam ser cobradas por isso, porque o que aconteceu com a Juliana não deveria ter acontecido com ela e não pode mais acontecer com ninguém. Um abraço e até o próximo vídeo.